Era primavera. Ben Reilly retornava com uma tecnologia que encontrou escondida em uma das casas da Beyond que ele invadiu. Vendo aquilo, Janine pergunta se Ben realmente pretendia seguir com seu plano. Ele estava obcecado por vingança e culpava Peter por perder tudo o que tinha. Ben perdeu todas suas memórias e as únicas que lhe restavam eram as que a Beyond deixou. Ao juntar pistas de memórias fragmentadas, ele chegou em um projeto militar secreto chamado Purgatório, que no caso terminou antes de ser concluído. Como Ben afirmava precisar de mais tempo para completar o que faltava, Janine o deixou e seguiu até o Grand Central Station para tomar um café da manhã. Ela foi recebida por Gary, que tentou animá-la. Janine parecia decidida a seguir uma nova vida e revela agradecer por tudo que Ben fez por ela. Então, uma garçonete se aproxima para dar um recado a Gary e faz Janine deduzir que ele era um caçador de recompensas. Ele admite que a reconheceu e que sabe que Janine escapou da prisão alguns meses atrás. Então, ela o atingiu com um garfo e quebrou sua perna antes de escapar. Ela voltou para casa e se abriu sobre os seus sentimentos. Janine perdeu a esperança com o julgamento errado que recebeu de todos. Ela afirma que não tem nada além do próprio Ben. Então, decide ajudar na missão e torná-lo completo novamente, mesmo que seja necessário queimar o mundo todo. Janine conclui declarando seu amor para Ben, que apenas agradece enquanto eles selam aquele momento com um abraço. Já era verão e aquele estava sendo um dia importante para seus planos. Ben se dirige até o prédio vazio de Peter na esperança de vê-lo. Lá, ele foi abordado por um cobrador de dívidas que o confundiu com Peter e mesmo após Ben informar não ser quem ele procurava, o homem insiste e pede que ele pague logo o que deve. Desinteressado na conversa, Ben retorna para Janine e lhe entrega uma amostra de uma pele que serve como fonte de ignição para a máquina. Janine não tem certeza se ele deveria passar pelo portal sem saber o que há do outro lado, mas Ben afirma que quanto mais perto ele chega de concluir seu plano, era como se estivesse pronto para chegar em sua casa. Com a ajuda de Janine, Ben vai para o limbo, onde encontra a rainha dos duendes conhecida como Madeline. Todos que estão naquele lugar manifestam seus próprios monstros. Eles iniciam um diálogo enquanto os monstros de ambos se insultavam. Ben informa sua pretensão de conhecer o lugar, mesmo percebendo a maldade que existe por lá. Madeline e Ben observam que os monstros cessaram os insultos que trocavam e que começaram a se socializar. Ben imaginava que eles fossem fazer outra coisa ao mostrarem uma familiaridade. No entanto, eles iniciaram um confronto. Madeline revela a única maneira que poderia fazer com que eles entrassem em uma relativa paz e pergunta o nome e o propósito de Ben em seu reino. Ele se apresenta como Abismo e revela que ficou vazio depois que levaram suas memórias. Então, após muito tempo sem ter um rumo, ele sentiu que o limbo começou a puxá-lo. Madeline afirma que seu reino é um santuário para aqueles que compartilham da mesma dor e continua conversando com Ben para entender sobre o que ambos poderiam fazer um pelo outro. No outono, Madeline convida Ben e Janine a ficar o tempo que desejassem em seu reino, e apesar de terem desfrutado de suas recentes excursões na Terra, Madeline afirma que não pode ajudar Ben em seu plano para atacar a cidade de Nova York devido a alguns fatores políticos. Ben insiste e propõe liderar tal evento para que Madeline possa recuperar aquilo que era dela por direito. No entanto, Madeline afirma que já tinha o que precisava sendo a rainha do limbo. Então Ben a lembra sobre os ladrões que pegaram suas vidas. Mas ela continua a hesitar em morder a mão que a alimentou. Mais tarde, Madeline encontra Janine na varanda e se desculpa por fazê-la pensar que estava de olho em Ben. Mas Janine parecia não estar preocupada com aquilo e revela para Madeline que na verdade estava chateada por ser tão frágil e indefesa para acompanhá-los em uma batalha. Madeline oferece parte de um de seus monstros após saber sobre o sentimento de desamparo de Janine, que não pretendia mais continuar sendo uma vítima. Mas aquilo daria certo apenas se Janine pedisse.
Então, após confirmar, foi dito todos seus pseudônimos em um feitiço, e o dedo do monstro foi fincado em seu corpo, fazendo assim surgir várias máscaras. Como ela foi chamada de monstro e obrigada a usar muitos rostos durante toda a sua vida, naquele momento, Janine teria o poder de ser apenas aquilo. Recebendo aquele novo poder, ela renasce como a véspera do Dia das Bruxas. No inverno, Ben estava mais uma vez seguindo em direção à residência de Peter, a fim de descobrir como ele estava levando a sua vida. No entanto, ele foi emboscado pelo cobrador de dívidas, que zombeteiramente perguntava como era ser uma farsa. Gus completou dizendo saber muito bem quem era o Peter Parker. Então, aquilo fez Ben ficar furioso e espancar o cobrador de dívidas, que não teve um grande final em seu dia. Enquanto saía carregado daquele lugar, ele recebia a oferta de uma oportunidade emocionante. Ben levou aquele homem espancado com ele para Madeline, que procurava testar os frutos de uma árvore que estava cultivando. O abismo apresenta Gus. O cobrador de dívidas recebe a promessa que será livre, podendo voltar para casa caso siga as orientações. Gus estava assustado, e quando foi solicitado que ele comesse uma daquelas frutas, o mesmo obedece apenas para ser imediatamente finalizado. Aquilo fez com que sua alma deixasse seu corpo. Então Madeline explica que ao inalar a alma dele, lhe permitiria conhecê-lo por inteiro. Enquanto Madeline revelava as maldades de Gus, Ben a agradecia pela descoberta de como torná-lo inteiro novamente, no exato momento em que ela teve a chance de testar sua teoria de ter recebido aquele reino ou se foi afastada daquela que parecia ser a Jean Grey. Ao ver a verdade, Madeline concede seu exército ao abismo, que aceita muito agradecido. Então, além de garantir que a véspera do Dia das Bruxas o ajudará na missão para recuperar o tesouro de Madeline, o abismo também jura que fará o Homem-Aranha comer da fruta, e completa dizendo que a alma do Peter Parker pertencerá a ele. Agora vamos ver se realmente ele irá conseguir, pois, assim como Peter Parker, o Ben parece que só anda na sofrência.